Olá, queridos! Iniciamos hoje o estudo do capítulo 5, unidade 2 do livro de Ciências da Natureza Química, Misturas e Substâncias. Nós começaremos dizendo que mistura pode ser formada por duas ou mais combinações de moléculas diferentes. E uma substância pura, ela é formada por apenas um tipo de molécula. Então, nós podemos ter substâncias simples e substâncias compostas, como, por exemplo, substâncias simples, apenas o carbono, apenas o oxigênio, apenas o nitrogênio, apenas o enxofre. No caso de substâncias compostas, como, por exemplo, o cloreto de sódio, o óxido de zinco, o óxido de ferro e outros elementos químicos da nossa tabela periódica. Nós observaremos hoje. Eu tenho aqui sangue. No sangue, aparentemente, olhando, eu visualizo mistura homogênea. Mas se nós coletarmos um pouquinho dessa substância e colocarmos essa substância, um pinguinho dela, na lâmina, e essa lâmina for colocada uma lamínula e levada até o microscópio, nós vamos perceber que nesse pinguinho de sangue nós temos glóbulos vermelhos, nós temos glóbulos brancos, nós temos macrófagos, nós temos linfócitos, nós temos uma série de elementos químicos na composição do sangue. Então, visualizando microscopicamente, eu posso dizer que é uma substância heterogênea. Se nós tivermos um pouco de água e se nós adicionarmos nesse tubo de ensaio um pouco de água e colocarmos um pouquinho de álcool, observando a olho nu, a mistura ela é homogênea, apenas uma fase. Eu não vejo o álcool, ele se mistura junto com a água. Porém, se nós adicionarmos um pouquinho de água e colocarmos uma certa medida de óleo, percebam que o óleo, por ele ser menos denso, ele ficará acima e a água ficará abaixo. Mas a olho nu, observando, eu tenho uma mistura heterogênea, duas fases. Queridos, o exercício da página 55, ele diz assim: você necessita de 2 tubos. Então, eu tenho 2 tubinhos, tubo A e tubo B. E esses dois tubos eu vou misturar, por exemplo, a água, como nós já fizemos, com o álcool. E nós vamos misturar a água com o óleo. Eu consigo identificar a mistura A, água e álcool? Não, porque elas se misturaram. Eu consigo visualizar, observar a B? Sim, porque o óleo está acima e a água está abaixo. Já o exercício número 2, ele diz o seguinte: se nós pegarmos 2 frascos diferentes e se nós aquecermos esse frasco, no frasco A nós vamos ter o processo de separação, evaporação. Não vai ficar nenhum resíduo nesse frasco. Já no B, com o processo de evaporação, separação, a água irá evaporar e o resíduo, que no caso é o cloreto de sódio, o sal de cozinha, ele vai ficar nessa região inferior. E aí o exercício 2, ele solicita o seguinte: qual desses tubos continham a mistura? A mistura era contida no B, porque nós percebemos ali que havia a presença de cloreto de sódio. Queridos, finalizo aqui a correção dos exercícios da página 55. Fiquem com Deus. Amém.